Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos dar continuidade ao estudo sobre escatologia, pré-milenismo, terceira parte do estudo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Semana passada nós terminamos nesse slide, eu quero voltar nele, para nós fazermos o fechamento e aí darmos sequência. Apocalipse 20, versículos, vamos ler hoje de 1 a 3. Depois leremos mais alguns versículos, mais de 1 a 3 hoje. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por pouco tempo. Já de início, Beli, semana que vem eu tenho a sua resposta, tá? Hoje eu encontrei o que eu, tá? Semana que vem eu já começo com a sua resposta, tá bom? Meus irmãos, semana passada nós paramos exatamente aqui falando sobre a preocupação de se interpretar o texto considerando o contexto do texto. Então, teologicamente falando, é um perigo muito grande você fazer uma interpretação, seja de um versículo, de um versículo de forma isolada. Por quê? Porque você pode incorrer em alguns erros. Então, temos que lembrar Bíblia. Qual é o significado de Bíblia? Bíblia, se nós pegarmos a origem do nome, o significado é coleção de livros. Então, de Gênesis, Apocalipse é uma coleção de livros, mais conhecida como, para nós, por exemplo, a enciclopédia. Os mais antigos lembram da Delta, da Barça, né? É o quê? Uma coleção de livros. A Bíblia é uma coleção de livros. Se a Bíblia, e como ela é uma coleção de livros, a história tem uma continue. Então, para você interpretar Gênesis, você tem que interpretar Gênesis e automaticamente saber do contexto de outros livros. Irmão Adilson, apaga essa da frente aqui, né? Irmã Isabel tá assim, olha. Aí, Adilson é craque nisso. Melhorou? Pronto. Então, o que acontece? Coleção de livros. Então, para você ter uma boa interpretação, você tem que ter uma noção dos livros. Qual é o grande problema interpretativo hoje, meus irmãos? Passagens e textos interpretados de forma isolada. E aí muitos criam uma teologia própria em cima de texto isolado. Isso é perigosíssimo. Então veja, os irmãos percebem isso, não é novo, não é da nossa geração. Antigamente também acontecia isso. As modas evangélicas, chavões, né? Aí pega a música. Música é espetacular nisso. Gilson pegou uma música lá de 1900 antigamente. Ah, pastor, mas regravaram agora. Pois é, mas se é lá do Voz da Verdade, a primeira formação do Voz da Verdade. Disco Além do Rio Azul. Me lembro como hoje. Tá? Então, aí você dá uma repaginada, sem problema nenhum. Glória a Deus, aleluia. O contexto da música continua o mesmo? Sem problema. Qual é o problema? Repaginar com mudança. E aí a gente tem encontrado muita música hoje que é complicada se cantar. Uma música em que quem está sendo exaltado não é Deus, é a pessoa. Mas algumas letras colocam em inversão. O ser humano passa a ser o Senhor e Deus passa a ser o servo. Senhor, eu quero. Senhor. Tudo isso, qual é o problema disso, meus irmãos? Interpretação. As igrejas batistas antigas, principalmente a igreja batista e presbiteriana, tinha uma figura, tinha uma figura na igreja que era o diretor do departamento de música. O que o diretor do departamento de música fazia? Todas as letras novas que apareciam na igreja, o que ele fazia? Ele analisava. Ele pegava a letra, pegava o texto bíblico.
O diretor de música geralmente era uma pessoa que tenha saído do seminário e tinha estudado música no seminário. Porque as músicas antigas, elas tinham mais coerência na letra do que hoje. Por isso. Quando você se afasta dessa realidade, você começa a incorrer em erros. Se isso acontece na música, também acontece em interpretações bíblicas. Então, por isso que o autor coloca aqui, olha, e aí aqui fala das promessas, e aí analisarmos. Promessas que é feita a Israel é Israel, promessas feitas à igreja é a igreja. Pastor, mas o senhor disse que a Bíblia é uma coleção de livros. Pois é uma coleção de livros. Mas reparem que nessa coleção de livros há dois povos que a Bíblia destaca: o povo de Israel e a igreja. Há promessas que são para o povo de Israel. Há promessas que são para a igreja. As promessas para a igreja são para a igreja e não para o povo de Israel. E a promessa para o povo de Israel é para o povo de Israel e não a igreja. Vou dar uma que é para o povo de Israel e não é para a igreja. O povo de Israel, haverá um rei que estará no trono reinando. A igreja vai ter rei? Então as palavras que falam sobre o reinado novo de Davi é para quem? Para Israel e não para a igreja. Se eu interpreto que isso é para a igreja, automaticamente eu passo a entender que Deus estabelecerá um rei terreno para a igreja. E não é. O reinado de Cristo na igreja é espiritual. Ele está entronizado nos nossos corações. Então ele é o rei pessoal em nossas vidas. Ele não será um rei de forma física. Então por isso que nós temos que compreender todo o contexto para ter uma interpretação correta do texto. Aí nós aprendemos no seminário uma frase quando se faz, se eu não me engano, e aí o evangelista Ivan pode ajudar, eu acho que é hermenêutica, né? Texto sem pretexto, não, texto sem contexto é pretexto. Princípio de hermenêutica, interpretação. Por que todo pastor batista é meio chato em relação a abrir a Bíblia? Vamos ver o que Deus vai falar hoje. Tchum. Isso é coisa de crente preguiçoso. Crente que não quer ler. Crente que não quer estudar. Crente que não quer meditar. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não pode falar dessa forma? Não estou dizendo isso. Deus pode falar. E muitas vezes já utilizei disso. Está precisando de uma resposta do Senhor. Senhor, fale comigo. Precisando de uma resposta do Senhor agora. Tchum, no texto. Oh, a glória a Deus. Resposta de Deus. Mas todo dia? Aí eu vou dar um exemplo alimentar. Tem muitos irmãos que gostam de miojo. Eu, particularmente, não gasto meu dinheiro comprando miojo. E se é para comprar miojo, é melhor comprar um macarrão e fazer um macarrão de verdade. Porque no miojo nada é bom. A massa do miojo não é boa, o tempero faz um estrago tremendo no estômago, mas é rápido, não é? É rápido. Você coloca lá, com 5 minutos o miojo está pronto. Dá para a criança come e pede mais. Tu está estragando a barriga do teu filho e da tua filha. Porque aquele condimento ali que há no miojo, meus irmãos, aquilo faz um mal no estômago que os irmãos não têm ideia. A concentração de sódio é elevadíssima. É uma das grandes causas de criança ter gastroenterite. É por quê? Por causa daquele negocinho assim do miojo. Mas, de vez em quando, na hora do sufoco, a gente não faz miojo. Principalmente quem compra. Tá dispensa lá. No sufoco faz miojo. Ah, coma, criatura. Mas vai dar miojo todo dia? Então Deus pode falar conosco de vezes esporádicas, uma necessidade? Pode. E fala. Mas Ele quer que diariamente nós meditemos na sua palavra. E aí eu começo a ter noção de todo o contexto bíblico. Eu sou pastor de igreja há 26 anos. Pastor, o senhor conhece a Bíblia toda? Graças a Deus não. Pastor, graças a Deus não? Graças a Deus não. Isso mostra que eu não sou nada melhor do que nenhum dos irmãos que estão aqui. Mas tem uma noção do que diz cada um dos livros, que diz Gênesis, Êxodo, Levítico. Por que eu tenho noção? Porque lê. Se eu não lesse, podia ter 26 anos de ministério. Ia ter noção? Qual é o problema da igreja moderna? Falta
de leitura da palavra. Quando eu me converti em 87, meus irmãos, existia em dezembro maratona bíblica. E no final tinha uma premiação, era uma caixa de bombom, era um troféuzinho, era um diplomazinho. Mas os departamentos na época eram desafiados a ler Bíblia. Aí hoje em dia vai, mas é tão enfadonho ler Bíblia. É enfadonho? Se você é crente em Jesus Cristo, está achando que ler Bíblia é enfadonho, ore com muita pressa. Por quê? A fonte de alimento do crente é a leitura da palavra. Repita comigo, a fonte de alimento espiritual do crente é a leitura da palavra. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado. Arregale o olho para ele ou ela assim. E pergunte assim para ele ou ela: você está lendo? Pastor, mas eu sou analfabeto, não sei ler nem escrever. Existe hoje algo que se chama Bíblia, hein? Opa! Graças a Deus não tem ninguém surdo aqui. Então não sabe ler, mas sabe ouvir. Pastor, mas é caro. Em todas as casas de celulares hoje tem uma coisinha que se chama YouTube. Bota lá, livro de Salmos, lido. Vai ler a Bíblia todinha para você. Meus irmãos, por que o pastor Cláudio está dizendo isso? Porque hoje em dia é indesculpável um crente que não lê a Bíblia. Não há motivos, não há razão. Eu sou de uma época que não existia Bíblia em áudio. E aí, realmente, quem não lia tinha algumas dificuldades. Mas eu conheci muito irmão analfabeto que pedia para alguém gravar o texto, fita cassete, e colocava lá na fita cassete e ficava ouvindo. Os poucos programas que tinham evangélicos na época, muitos deles começavam todos os dias fazendo o quê? Lendo um texto da... Por quê? Porque tinha uma grande parte dos irmãos que eram analfabetos. Tá aí, tá aí. Nós temos alguns irmãos aqui, que eu não vou citar o nome, claro que não é ético, mas aqui de Monte Hermon, que tem uma baixa capacidade de leitura, mas recita salmos. Muitas vezes, quando está a oportunidade que tem uma palavra, prega e recita texto. Estou falando de pessoas semi-analfabetas. Se o semi-analfabeto, meus irmãos, teve o esforço de aprender a palavra ouvindo, você que lê, é indesculpável não meditar na palavra do Senhor. E isso vai te ajudar na interpretação bíblica. Vai incorrer em menos erros. Evangelista Ivanildo. Tá aí. E muitos casos. Eu conheço que ele é vivo. Ele se converteu, ia para a igreja e falava assim: Senhor, como é constrangedor. Quando pediam para ler, eu não sabia ler nada. Eu não sei ler nada. Senhor, me ensina a ler, mas eu quero ler só a Bíblia. Meus irmãos, ele lia a Bíblia sem tropeçar nas palavras. Tu colocava um outro livro para ele ler. Ele não conseguia ler. Isso me intrigou. Assim, como é que o senhor consegue ler a Bíblia e não consegue ler um livro? Aí ele foi me explicar, porque eu orei e pedi para Deus que eu queria ler a todo aquele que pede. Irmão Gilson.
Isso mesmo. E por incrível que pareça, Gilson, isso começou com o advento das Bíblias de estudo. Se os irmãos lembrarem, e aí o evangelista Ivanildo vai lembrar bem disso, antigamente não existia Bíblia de estudo. Existiam livros que eram comentários de texto, mas não existia propriamente a Bíblia de estudo. Uma das primeiras Bíblias duas Bíblias de estudo que surgiram mais ou menos na mesma época. A Bíblia, na época, era Estudo Vida, tá? Que era comentada por Russell Shedd, e essa Bíblia Estudo Vida, ela acabou gerando a Bíblia Shedd, que é a mesma Bíblia, são os mesmos comentários, tá? A Scofield e Estudo da Vida. A Estudo da Vida era só correlação de versículos. Aí vinha a Shedd comentada e vinha a Scofield comentada. Começaram praticamente essas três Bíblias de estudo na época. Agora, tinha-se muito material. Comentário dos livros, muita coisa boa. Com o tempo, meio que caiu na moda a Bíblia de estudo. Então, hoje você tem Bíblia de estudo para tudo que você quer. Hã? Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora, Bíblia da mulher que cozinha, Bíblia da mulher que passa. Tem Bíblia para tudo hoje. Tem Bíblia do pregador e a Bíblia do pregador pentecostal. Aí separa assim, qual a diferença de uma para outra? Meus irmãos, é só comentário. Aí muitas pessoas hoje se atêm, ao invés do texto, aos... E não, meus irmãos, quem está comentando ali? É uma pessoa. É o comentário dele, do entendimento dele do texto. Então, a Bíblia comentada é importante, o estudo é importante? Claro que é. Mas você tem que entender todo o contexto, por quê? Porque vai a linha interpretativa do autor. O comentário dele vai ter a linha interpretativa dele. Por isso, cuidado. Então, não deixe de ler o texto para ler só o comentário. E muita gente, principalmente, né, eu participei de alguns eventos, e aí ia vender Bíblia de estudo, nossa, era um rio, vendia assim. Aí a pessoa chegava assim, eu tenho tantas Bíblias de estudo. Eu falei, mas você está lendo o texto ou está lendo só o estudo? Porque, por exemplo, a Bíblia Shedd mesmo tem esboço de mensagem. Você pode pegar o esboço ali, mas é o que Deus falou com você ou você está copiando? É só Ctrl+V e Ctrl+C. Cuidado com isso. Então, quando você pega, e aí é o que o irmão Gilson está dizendo, é o que eu faço, é o que o evangelista Ivanildo faz. Você pega o texto, você vai esmiuçar aquele texto. Então, você vai ler. Por isso que o fator do esmerar no fazer que a Bíblia fala é para evitar o quê? A incoerência interpretativa. Por quê? Qual é o grande problema hoje? As interpretações equivocadas. E aí a igreja atual tem que ter um cuidado muito grande. Essa noite eu perdi o sono. Meus irmãos, falam assim, dormi bem. Eu durmo geralmente 5 horas por noite. Então ontem nós deitamos muito cedo, quando deu 2 horas da manhã eu estava acordado. E aí o meu problema, tem gente que consegue acordar e ficar deitado. Eu não consigo acordar e ficar deitado. Eu começo a me mexer. Aí para não acordar a Vaninha que estava dormindo, levantei e fui para a sala. 2 horas da manhã. Falei, fazer o quê? Falei, bem, vou ver testemunho. E aí me chamou a atenção que tem um testemunho de Bruna Carla. Cantora, gospel, conhecida. Me chamou a atenção do testemunho dela. Uma cantora gospel que fez sua carreira e financeiramente hoje, se ela é bem financeiramente, é graças ao mundo gospel. E ela falando determinadas coisas que eu falei assim, eita, Jesus, o senhor está se movendo na terra mesmo. Ela falou, nós temos que acabar com esse negócio de achar que Deus nos quer de qualquer forma. De achar que nada é pecado. E aí ela começou com um discurso, eu falei assim, Jesus, glória a Deus. Por que eu estou dando glória a Deus? Eu me converto numa época de igreja, e meus irmãos, quase nada era permitido. Quando entrou o mundo gospel, aí tudo ficou permitido. Aí começou a falar o seguinte, os crentes antigos eram radicais. Porque, Deus, na verdade, quer o coração. Quem disse isso?
Que Deus só quer o coração. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 1 e 2. Vê se Deus quer só o coração. Aí eu brincava e falava assim, Deus não é açougueiro para querer só o nosso coração. Deus quer todo o nosso ser. Pastor, e como é que o senhor entende isso? Porque a Bíblia me dá amparo para isso. O que é que diz Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos. Leia, Gilson. Apresentar o que, Gilson? Então é o ser humano por... Isso quer dizer mente, coração e corpo. Ok? Somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então Deus tem ciúme do nosso corpo? Por isso você, meu irmão e minha irmã, que gosta de ficar mostrando as carnes por aí, é tempo de tampar as carnes. Mas essa mensagem no mundo moderno agrada? Por que não agrada? Porque nós estamos vivendo um tempo de hedonismo, em que o homem quer ser o senhor de si. E aí é o problema. Mas que Romanos diz? Apresentei os vossos por inteiro. A sua boca tem que se converter. Seus olhos têm que se converter. Seu andado tem que se converter. A sua vestimenta tem que se converter. Seus ouvidos têm que se converter. A conversão é por completo. Não é só o coração. A mão tem que se converter. Exatamente. E tem crente que se converte, mas a mão não converte. Pode acontecer nada que quer dar murro e tapa em tudo quanto é lugar. A mão tem que se converter também. O pezinho tem que se converter. Nem todo lugar é lugar de crente. Por quê? Mas Deus conhece o nosso coração, mas a nossa vida é testemunhal. Esses dias uma pessoa entrou no gabinete e falou assim, pastor, eu gosto tanto de música do mundo internacional, algum problema? Falei, deixa eu te dar um exemplo. Se eu tiver com o meu carro parado na praça ali, com os vidros abertos, tocando uma música do mundo internacional, e você passa lá, o que você vai pensar? Eu não vou gostar, não. Pois é, o Espírito Santo também não gosta quando você escuta. Porque o que vale para mim, vale para você. Claro. Exatamente isso. E eu vou dar um exemplo prático disso. Existia um grupo de rock and roll chamado Kiss. Todas as músicas do Kiss é uma exaltação a Satanás. Pastor, mas são metaleiros, é rock and roll. E Beatles? Eu sabia, rapaz. Isso, mas não é, ele tem um outro significado. Isso daí, Kiss, cavaleiro a serviço de Satanás. Aí todo mundo criticava Kiss. Mas e Beatles? Música romântica. Pega a letra. Tem uma musiquinha de criança. Cuidado. Cuidado, mãozinha. Cuidado, ouvidinho. Cuidado, pezinho. Do que fala. Não é? A igreja parece que vai esquecendo de algumas coisas que são princípios, meus irmãos. Princípio não se negocia. Aprenda isso. Princípio não se... Pode chegar a modernidade que for. Por isso, porque alguns pastores da nossa convenção me acham radical. Eu não aceito algumas coisas. São João com Cristo. Não tem nem João e nem Cristo. Bailão gospel. Vamos pegar a nega lá e... Que conversa é essa, meus irmãos? Mas tudo isso é por quê? Porque
A interpretação que veio junto com o movimento gospel é aquilo que eu acho. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Querem. E alguns lugares já estão colocando. Alguns lugares estão colocando. Agora lembre-se que a Bíblia diz: aquele que tirar ou colocar, vai acontecer o quê? Será tirado da própria vida. É a Bíblia que diz isso. Não é a palavra do pastor Cláudio, não. Está registrado. Então, cuidado. Cuidado. Porque, meus irmãos, não tá mais em tempo de brincarmos de servir a Deus e nem de não se lançar dentro da palavra. É tempo disso. E entenda uma coisa: se alguém quer te achar radical, deixe que ache. Você está sendo preparado para ir para o céu, Gilson. Fale e aí leia o texto que eu te cortei. Perdoe teu pastor, em nome de Jesus. É exatamente isso. E o fator da dureza do coração humano. São as duas vertentes. Vai continuando. Rogo-vos, pois, irmãos. E não com este século, mas transformai-vos. Eu e Vaninha casamos, fomos lá para Natal e ela estava procurando uma saída de praia. Tinha comprado uma aqui que não gostou e quando chegou em Natal a gente foi procurar e comprar. Chegamos numa loja, já tinha andado um pouquinho lá procurando saída de praia. Não encontramos, porque assim, tem uma saída de praia que vai lá no pé, né? Aí quando vira a perna, vem quase no pescoço. Aí tem umas que ela é em V. Não, em V não, né? É diagonal. Então é sempre destacando alguma parte do corpo da mulher. Ela não queria. Falei, então vamos andar até encontrar uma. Ela encontrou uma. Aí entrou na loja. Aí ela entrou na loja e vendo. E aí eu andando, aí a dona da loja chegou aí e falou assim pra mim. É, tudo bem, pastor? Não foi que ela disse? Tudo bem, pastor? E eu olhei assim e falei assim, rapaz, eu não conheço. Em Natal, embora tenha participado de muitos eventos de Natal, eu nunca preguei em igreja nenhuma em Natal. Então, realmente não sou conhecido em Natal. Aí ela falou, eu falei, bom dia, minha irmã, tudo bem, e tá. Aí começou a conversar e falou assim, é porque a sua esposa quer uma saída composta, né? Aí eu falei, ela quer uma saída composta. É diferente, né? Porque vem umas esposas de pastores aqui, pastor, que sai com uma saída e com uns biquínis. Aí quando Vaninha comprou, nós saímos e a gente começou a comentar isso. Se você é diferente, e lembre-se, a nossa vida é testemunhal. Se você é diferente, as pessoas verão diferença na sua vida sem você falar nada. E vocês acham que eu estava assim? Estava de bermuda, de camiseta e de sandália, que é raríssimo acontecer isso. Mas eu estava de sandália nesse dia. Olha aqui, meus irmãos.
Aqui está o segredo. A nossa vida tem que brilhar. A nossa vida tem que brilhar. Aonde estivermos. E foi interessante que em Natal aconteceu isso mais de uma vez. A gente foi no lugar e quando chegou, a menina começou a conversar e falando assim, vocês são crentes. Sou. Mas como é que você sabe? O jeito. Pegamos um Uber, cariocão, falador, e tá, e tá, e tá. Aí de repente ele abre um porta-luva, cai uma Bíblia viva. Aí eu me espantei. Aí eu falei, você é crente? Eu fui. E foi por quê? E por que não é mais? Aí lá nós evangelizamos. Teve uma decepção com um pastor. Eu falei, mas olha, não perca tempo não. Deixe de olhar para o pastor e olhe para o pastor dos pastores. Que ele está voltando, o arrebatamento está se aproximando. Eu sei, palavras dele. Eu sei, pastor. Diácono Ailton. Tô nem sabendo disso, Ailton. Ah, tá. Isso. Não, não pode. É. Ela foi crente no Goiás, tá? Na Igreja Batista do Goiás, Marília Mendonça. Ela foi crente. Ela começou a cantar onde? Na igreja. Mas, meus irmãos, ela não estava crente. Pastor, mas na hora que o avião caiu, se ela se arrependeu, só Jesus sabe. Eu não sei, você não sabe. Pode até ter acontecido. Porque como era uma pessoa que cresceu ouvindo a palavra, chegou a ser líder de jovens da igreja dela. Então foi uma pessoa que teve uma experiência com Deus. Agora eu falar que no estado que ela estava servindo a Deus, eu estou jogando a minha vida diante de Deus no ralo. Não, é por isso. Ah, exatamente. Como a palavra foi gerada, ela pode ter se arrependido? Pode ter se arrependido. Como pode não ter se arrependido? Então, agora, atribuir, falar assim, porque, entenda uma coisa, meus irmãos, tempo de igreja não quer dizer se a pessoa está convertida ou não. Há um engano muito grande dentro das igrejas. Ah, mas é filho de crente. Mas se converteu, teve mudança de vida. Tempo de igreja não é sinônimo de salvação, não. E não é nada mais do que frequentador do culto. Tem, tem. É. Aí é quando o pessoal me acha radical, né? Vamos criar uma situação hipotética. Vai que se converta
Não, começa a frequentar em Monte Hermon o Zezinho cantador e a Mariazinha cantadora. A dupla do mundo. Tá? Começa a frequentar. Gosta, louva bonito e tudo mais, tá? Em Monte Hermon, pastor Clóvis sendo pastor vai ter oportunidade? Não vai. De Simone, isso. Não é. E isso, e meus irmãos, entenda. Aí muita gente fala assim: ah, mas é a profissão dele, é a profissão dela. Alguns cantores, do mesmo jeito que tem pessoas que começam a cantar na igreja e vão para o mundo, há cantores que eram do mundo e acabam se convertendo. Matos Nascimento, Nelson Ned foi desse jeito. Então, pode até não receber o cachê que recebia lá fora? Pode, pode. E dificilmente vai receber o mesmo cachê. Dificilmente. Agora, se converteu, meus irmãos, conversão é mudança. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Por exemplo, tem a cantor de pagode, Péricles, que era do Exalta Samba, ele frequenta lá em São Paulo algumas igrejas evangélicas. Canta, canta muito bem, já tem, já gravou hino com alguns cantores do próprio Davi Sasser, gravou com Péricles também. Mas por que cantou? Quer dizer que ele se converteu? Ivete Sangalo já gravou hino com cantor gospel. E ele é crente? Então, cuidado com essa visão ecumenista de que Deus aceita qualquer coisa. Porque se eu admito que Deus aceita qualquer coisa, eu estou colocando o meu compromisso com Deus no ralo. Estou dizendo, só um pouquinho de diaconisa Regina, já passo, Josi. Eu estou dizendo que aquilo que eu faço de ruptura em relação às coisas do mundo serve para mim, não serve para eles. Deus não é assim. Deus é justo. Deus tem a mesma medida. A mesma vara que me mede, vai medi-lo. Igual. Igual. Josi? Josi depois de diaconisa Regina. Vaguinho. Isso. Isso. Mas música gospel. Tá? O tanto que se converteu no Rio de Janeiro, igreja do pastor Marcos Pereira, e se converteu. O tanto que a banda que ele cantava, o irmão dele, que é Gêmeos, continuou com a banda, tá? Então o irmão dele continuou com a banda, mas ele não canta mais com. Acho que era cara metade, né? Se eu não me engano. Não é isso? Isso, que foi comemoração de tantos anos do cara metade. E ele não foi. Conversão. Meus irmãos, conversão tem a ver com mudança e é necessário mudança. Esse negócio de conversão, aquele que xingava continua xingando, aquele que roubava continua roubando, aquele que adulterava continua adulterando, aquele que batia continua batendo. Isso não é conversão, não. Tá transvestido de convertido. Aí vem para a igreja, é, vem para a igreja, coloca uma capa, na hora do culto, chega a dar uns tremidinhos. Aleluia. Cuidado com isso. Cuidado com isso. É... Essa vara é para os de dentro. É... Essa vara é para os de dentro. É isso aí.
Onde é que vocês congregam? Aí. Eu vou, eu vou dar um exemplo, meus irmãos. Quando eu cheguei em Monte Hermon, tem um tempo, não sei quanto tempo eu tinha aqui, mas eu era recém-chegado. Aí um culto à noite, eu não sei o que eu fui ver aqui na esquininha aqui. Tá onde fica? O pessoal serve os lanches. Saí daqui, quando eu cheguei ali, tinha uma irmãzinha com uma maletinha, né? A paz do Senhor. É a paz do Senhor. Como eu faço para cantar aqui hoje à noite? Eu falei, acho que ela tá achando que eu sou um dos obreiros, né? Então vamos dar o papo para ela. Falei, olha, minha irmã, aqui funciona assim. As pessoas que vão cantar já estão escaladas. Mas eu sou cantora. Falei, aleluia. Já que a irmã é cantora, a irmã pode entrar e pode assistir o culto conosco. Ah, mas eu queria falar então com o pastor da igreja. Tá falando com ele. Resultado. Assistiu o culto? Essa pessoa veio para cultuar ou veio para aparecer? Entenderam? Então por isso que eu falo, muito cuidado, muito cuidado. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos, e aí é uma coisa que os irmãos têm visto. Muita gente, ou muitos lugares, valoriza muitos de fora, esquece os de dentro. Valoriza os de dentro. Sabe por quê? Porque aqui que está sendo semeado. O plantio está aqui. Então a colheita será aqui. Exatamente isso. Muitas vezes. Em Brasília aconteceu, a primeira igreja que eu pastoreei, aconteceu algo que me chamou muito a atenção e isso gerou lição para minha vida. Chegou um rapaz, ele disse que tinha vindo do Rio de Janeiro, estava indo em Brasília para fazer uma missão. Falei, você congrega onde no Rio de Janeiro? Assembleia de Deus tal. Falei, ok. Ele já tinha sido assembleano. Eu falei assim, olha, como você vem da Assembleia de Deus, quando você sai, o pastor te dá uma carta de apresentação. E aí você chega na igreja, se apresenta na secretaria da igreja, a secretaria da igreja vai, coloca o carimbo e o pastor ou o secretário assina, coloca a data e assina. Aí eu falei assim, deixa eu ver sua carta de apresentação. Ele tirou uma carta. A carta estava amarelada. A carta na época tinha 3 anos e tinha sido emitida pela igreja dele. 3 anos. Aí eu olhei para ele e falei, meu irmão, eu não vou te dar oportunidade aqui. Ele falou, por quê? Aqui está minha carta de apresentação. Eu falei, qual foi a última vez que você ceiou na sua igreja? Ah, porque olha, eu vim em missão. Eu falei, mas quem te enviou nessa missão? Por quê? Porque quando você sai pela Assembleia de Deus, você pode ir fazer uma missão. Mas mais ou menos de 6 em 6 meses, eles mandam uma carta para você. Foi outro que enrolou ali e. Então nós temos que tomar muito cuidado com os oportunistas que se dizem crente e na verdade não estão servindo a Deus. E muito disso acontece por quê? É o que eu já ouvi, por exemplo, pessoas que não são dizimistas e falam assim, não, quem administra meu dízimo sou eu. Falei, você está errado, não é bíblico. Por quê? Para levar a casa do... Então eu não posso administrar o dinheiro do dízimo. Por quê? O dízimo não é meu, é do Senhor. Mas eu não concordo que a igreja está fazendo. Eu falei, para isso tem uma reunião que se chama culto administrativo. Entenderam? Então, meus irmãos, cuidado com o modismo. Lembra, os mais antigos vão lembrar, tinha uma propaganda do Denorex. Cuidado com o que parece, mas não é. Porque hoje em dia tem muita coisa parecendo que é gospel. Tem muita coisa parecendo que é de Deus. E Deus está longe disso. Então, cuidado com isso. Ok? Seguindo.
Tendo em mente tais conceitos, daremos uma olhada em várias passagens da Escritura que lidam com a visão pré-milenista. Tais promessas. Opa, agora foi. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, meus irmãos, é interessante que fala de Abrão. Qual a nacionalidade de Abrão? Abrão era o quê? Por quê? Ele nasceu onde? Ur dos caldeus. Era gentil. Essa promessa faz com que Abraão se torne pai do povo de Israel, uma grande nação, não é? E se torne pai da fé também de quem? Da igreja. Vê como é interessante? Olha o cumprimento dessa promessa. Olha só. Sai da tua terra, caldeus, da tua parentela, ruptura, e da casa do teu pai, família, para a terra que eu te... Ele sabia qual era essa terra? Qual é a grande maravilha na vida de Abrão? Ele fez o quê? Obedeceu. Ele não sabia para onde ia. Deus só mandou ele sair. Ele obedientemente fez o quê? Saiu. Sem questionar, Gilson. Muitas vezes nós até obedecemos. Mas a gente coloca tanto porquê, para quê, porquê, para quê, porquê, para quê, porquê, para quê. Obedeça. Parece menino pequeno. É desse jeito. Deus está mandando. Por quê? Por quê? Faça. Ele nos conhece. Ele nos conhece. E entenda, olha como é sério isso, meus irmãos. Todas as vezes que questionamos do Senhor uma ordem dele para as nossas vidas, nós estamos colocando em xeque duas coisas: a nossa dependência dele e a nossa confiança nele. Por quê? É fácil obedecer? Se para a criança não é fácil, para nós também não é. Por quê? Porque muitas vezes, olha como não é fácil. Deus diz: sai da tua terra. Ordem. Da tua parentela. É fácil se afastar da parentela? Não é fácil. Irmã Regina, a senhora está há quantos anos em São Paulo? 30 anos. Quantas vezes desses 30 anos a senhora vem aqui no Nordeste? Porque é fácil. Tá aí, mas a senhora vê, isso por quê? É o fator, isso daqui, olha. A ligação. Família, por isso que é difícil. Eu estou há 12 anos aqui no Nordeste. Acho que eu não penso na minha família lá em Brasília? Claro que pensa. Porque a ruptura é pesada, meus irmãos. E entenda uma coisa, você pode estar na Conchinchina. Algum lugar aí, bem distante. Você vai perder essa ligação aqui? Não perde. Por isso que romper é difícil. Então imagina para Abraão, ele acostumado com todo o convívio, ele manda, sai. E ele sai, sem questionar. Então sai, deixa a tua parentela. Aí você pensa, é difícil. Aí vem mais difícil ainda, deixa a casa de teu pai.
Nós temos, e aí toda a cidade antiga no Brasil, então vamos pegar estado de Minas, estado do Goiás, estado do Nordeste, de uma forma geral, todos do Nordeste, mas Pernambuco é muito forte, Rio Grande do Sul é muito forte, a figura patriarcal e matriarcal. O que é isso? Brasília nem tanto. Brasília tem 50 anos. Não tem como comparar com estados igual Pernambuco e Rio Grande do Sul, tem quase 500 anos. Já perceberam que está aqui a casa do pai, de um filho, do outro filho, do outro filho, do neto, do bisneto? Não é desse jeito? É desse jeito. Então, quando você pega ali, eu vou pegar ali. Não, ali. Ó, pode colocar. Eu descobri esses dias. Se pegar a rua que Josi mora, a gente pode fazer um corte. Metade da família dos Amaral e a outra metade da família é da família de Nil. Aí esse daqui é parente disso aqui. E esse daqui é parente disso aqui. E esse daqui. Mas, meu Deus, é tudo parente aqui. Mas é. Então, é essa rua aí. É tudo. Sim, no engenho. E é assim. Por quê? Lembra que os terrenos eram gigantes? Aí o que fazia? Tava a casa dos pais. Buíque é desse jeito, não vai distante. Buíque é desse jeito. Quer ver outro lugar que é desse jeito? Engenho Tabatinga aqui. Tudo parente. Engenho Novo. Aí. Entendeu? Então é muito forte isso daí. Aí eu pergunto: romper é fácil? Vou dar um exemplo. Aí, né? Fala pra vovó, guarda meu espaço aí, eu tô crescendo. Já deixa aí um pedacinho aí reservado. Mas é normal isso. Vê como isso é difícil. E realmente é difícil. Por quê? Porque você pensa, você fala assim, puxa vida, ó, casa de teu pai. Entende que o texto dá esse destaque? Para mostrar a dificuldade que é essa ruptura. Minha mãe tem 80 anos, meus irmãos. Aí, um ano retrasado, ela inventou de cair e quebrou a bacia. A minha vontade era pegar o avião para ir lá simplesmente para ver a senhora tá bem. Aí minha irmã é enfermeira. Eu falei, você tá cuidando direitinho da mãe? Tô, Cló, tô. Bote ela aí no telefone para falar com ela. Isso é só comigo? Então, isso, rapaz, o tá tão quietinho lá atrás, rapaz. Mas é desse jeito. Você vê, quem cuida da mãe hoje? É ele. Então, vê como é. Por isso, quando a gente traz para a nossa realidade, a gente vê que essa ruptura aqui para Abraão, meus irmãos, foi dificílima. Não foi uma coisa simples. Porque a gente pega o texto e lê o texto, acha que é coisa fácil. Saiu da parentela, rompeu com todos os costumes dele, rompeu com a família, foi para uma terra em que não conhecia. Mas qual família na terra não é complicadazinha? Me diz uma. Qual? Me diga uma. É, me diga uma. Olha, a família dos meus pais são pequena. Somos em 3 filhos. Eu e 2 irmãos. Tem confusão? Imagina a família de 10, de 15, de 12. Hã?
Sua? Mas vive todo mundo na panela de pressão assim, juntinho? Junta todo mundo pra ver. Não dou 6, eu não dou 6 meses pra começar a ter confusão. Mas você quer ver por que que não é? Como era a figura do pai de Ivanildo? Entendeu? Entendeu? Porque, vê, era o pai. Firme. Pacífico, não. Não. Duro nos posicionamentos. Ivanildo, alguém tinha coragem de questionar seu pai? Tá aí. E eu tô falando de família de 2 pastores, filhos, fora mais um tanto parente. O pai falava, todo mundo, ó, orelhinha. Aí, ó. É. Por quê? Era uma falta de respeito com o chefe da família. Tá aí. É. Quer ver um costume moderno que muitos dos nossos pais e avós, se vissem isso, era um tapa na boca na hora, coloca a comida na boca, eca. Rapaz, era um tabefe. Como diz a nossa diaconizazinha, no focinho. Não é? Aí. E alguém encarava ele? Entendeu? Então, veja que o fator da ruptura de Abraão aqui foi pesadíssimo, meus irmãos. Porque ele teve que romper com os costumes, teve que romper com toda a sua família. Olha, para a terra que eu te. Olha a incógnita. Ia para onde? Nem sabia. Quando eu saí de Brasília para Porto Alegre, meu Deus, como é lá, Senhor, e esse povo, e o gaúcho, e como é. Já sabia para onde ia, já tinha casa alugada, sabia onde ia trabalhar, sabia quanto ia receber. Abraão não teve nada disso. Então veja o tamanho do desafio. Então a promessa, na verdade, ela começa ele tendo que romper com tudo isso daqui para quê? Para que a promessa de Deus se cumprisse na vida? Da mesma forma, Deus nos chama para rompermos com algumas coisas para que a promessa de Deus se cumpra em nossas. Meu pai, e é interessante que quando saiu a minha transferência de Brasília para Porto Alegre, a primeira pessoa que eu fui conversar foi com meu pai. E eu cheguei e falei, pai, hoje eu recebi uma proposta da empresa para mudar de Brasília para o Rio Grande do Sul. E aí ele me olhou e falou assim: e o que você vai fazer? Ele falou, eu falei, olha, pai, eu tenho uma ideia, mas queria conversar com o senhor antes. Ele falou, meu filho, eu vou te falar uma coisa. Eu saí da terra dos meus pais com 25 anos, mais ou menos. Meu pai foi para a inauguração de Brasília. Então ele foi para a construção de Brasília, na verdade. E aí ele teve que sair do interior de São Paulo. E aí teve que romper. Aí ele virou para mim e falou assim: se isso for servir para o seu crescimento profissional e pessoal, vá. Palavras dele. E isso me encorajou. Eu falei, ele passou por uma experiência que eu estou passando agora e que vale a pena. Quando eu passei por essa experiência, eu comecei a ler esse texto de uma forma diferente. Por quê? E aí já usei esse termo muitas vezes aqui em Monte Hermon. Monte Hermon está sendo o meu ministério na fase madura. Eu pastoreio desde os 24 anos de idade. Então já tem um tempinho pastoreando. Mas aqui está sendo na fase adulta. Mas parece que eu tive que sair de Brasília. Parece que eu tive que deixar amigos. Tive que afastar de parentes. Deixar de ouvir modismos para ouvir Deus falar comigo. Então entenda
para Deus nos abençoar, nós precisamos romper. E não é de vez em quando, é sempre. E aí, essa visão patriarcal aqui, e aí quando eu coloco patriarcal, coloco a figura do pai, dos pais, pais e mães. Enquanto você, pai e mãe, não deixar seu filho romper e crescer, ele vai sofrer. Por quê, pastor Cláudio? Porque todas as vezes que apertar, ele vai gritar quem? Aí eu só entendi isso quando eu cheguei no Rio Grande do Sul. Eu ia gritar por quem? Eu ia pedir ajuda de quem? É sério isso, meus irmãos? É sério isso. Por quê? Porque muitas vezes a superproteção impede que os filhos cresçam. E eu posso dizer isso de cadeira. Sabe onde meus irmãos moram? A minha irmã construiu uma casa em cima da casa da minha mãe. E meu irmão mora dentro da casa da minha mãe. E quando meu pai foi falecer, antes de falecer, melhor dizendo, sabe a proposta que ele fez para mim? Carla já construiu a casa. Bata mais uma laje e construa em cima. Só que na época eu já tinha comprado um lote. Falei, pai, muito obrigado. Mas vou construir a minha casa. Sabe por quê? Se eu construísse lá, sabe quando a casa seria minha? Nunca. Nunca. Aí meu irmão fala, você é o mais novo, mas você é o mais abusado dos três. Porque eu entendi uma coisa quando eu me converti em 87. Deus queria gerar em mim uma nova história. E aí, muitas vezes para gerar nova história, tem que romper. Sabe quantas vezes eu pedi dinheiro emprestado para minha mãe? Minha mãe recebe benefício do meu pai. A aposentadoria da minha mãe é muito boa, graças a Deus. Mas eu entendo que o dinheiro é para... Eu tenho que administrar o meu dinheiro, os meus recursos. Sabe quantas vezes eu pedi dinheiro emprestado para ela? Nunca. Aí minha irmã fala, você é orgulhoso. Sou não. Sabe por que eu não peço? Porque eu tenho que aprender a viver. Se eu tenho 100, eu tenho que aprender a viver com 100. Se eu tenho 1.000, eu tenho que aprender a viver com 1.000. Se eu tenho 5.000, eu tenho que aprender a viver 5.000. Mas eu tenho que precisar aprender. Não adianta eu recebendo 100 querer viver num padrão de 5.000. Sabe por quê? Eu vou sofrer e vou fazer que outras pessoas sofram também. Por isso que a visão patriarcal aqui, ela teve que ser quebrada na vida de Abraão. Ele tinha que romper, ele tinha que sair. É, é, é sério. Por isso que eu falo, são lições que a gente extrai do texto bíblico que muitas vezes aí é um puxão de orelha para nós, meus irmãos. É um puxão de orelha para nós. Por quê? Qual pai que quer ver os filhos sofrerem? Nenhum, nenhum. Mas entenda, tem que chegar uma hora que o filho tem que crescer. Tem que tomar e ter a noção e falar assim, olha, eu tenho que andar com as minhas pernas. Porque fica muitas vezes velho e na barra dos pais. Ah, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Aí quando tem um termo que muito falado aqui, um dia essa teta vai secar. E quando secar? Então, para evitar que seque, comece a pedir ao Senhor, Senhor, me ensine, me ensine. Pastor, já li essa passagem várias vezes, nunca enxerguei dessa forma. É hora de começar a enxergar.
É hora de começar a ver. E muitas vezes o culpado somos nós, os pais. Que a gente não deixa o filho crescer, não deixa romper, não corta o cordão umbilical. Por isso que muita gente fala que eu sou chato, né? Mas você é, meus irmãos, tem que crescer. Gilson? Não entendi, Gilson? Então, mas ajudar não é problema ajudar. Então, ajudar não é o problema. Ajudar pode. Só não pode tirar a liberdade deles assumirem as responsabilidades deles. Entendeu? Porque ajudar pode. Eu falo para vocês. Qualquer pai que tiver condições pode ajudar. Mas se vê que está o filho escorando, tem que cortar. E aí, assim, por mais que doa, tem que ser duro. E tem que dizer não. Tem que falar assim, não vou fazer isso. Ah, mas não vou fazer isso. Ah, não vou fazer isso. Ah, não vou fazer isso. Pastor, e o senhor é assim? Sou ou não sou desse jeito? Dói? Claro que dói. Mas para eu crescer, Clóvis Aparecido de Moraes, tive que aprender que tem hora que tem que doer. Entenderam? Então, comece. Comece. Porque eu fui filho, sou filho. Fui não, sou filho. Qualquer filho ou filha é escorão. Escorona. Começa do prato. Mãinha, faz meu prato, por favor. Quando tá na rua, tem manhã para fazer o prato? Tem manhã para arrumar a cama? Hein? Quem faz na rua? Pastor, a mensagem é pesada. É, é pesada. Mas é necessário, meus irmãos. Eu tenho uma tese. E quem mais sofre quando a criança vai estudar, sabe quem é? Principalmente a mãe. Quer ver mãe sofrer? Filho, primeiro dia de aula, compra o uniforme, aí ela fica na esperança, vai chorar, 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 vai chorar. Aí a criança entra no colégio, a tia fala, vem! Aí a criança vai, ela nem olhou para mim. Tá aí. Aí. Tá aí. Ele estranha. Tá aí. Chora, menino. Né? Entendeu? Por quê? Por que pareça, quem mais sofre é a mãe. Porque a dificuldade de cortar o cordão umbilical não é do filho. Ou não é dos filhos. Entendeu? E aí é normalzinha. Normal isso. Por isso que eu falo, quem mais sofre, na verdade, são as mães. Então são coisas, meus irmãos. E quando a gente traz essa palavra, eu sei que é uma palavra que incomoda. Eu sei disso, eu sou pastor, sou pai, incomoda. Porque a gente pensa o seguinte: ah, se não me tiver, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vai viver tranquilo e calmo. E Deus abençoe. Tá vendo a ruptura? Entendeu? Então, essa ruptura é necessária. Eilton, marca que aí a gente vai ir. Meu Deus, não, isso aí não me avisa da hora, não, é? Vai me deixando falando, falando. Daqui a pouco eu chego 10 horas da noite aqui, vocês estão aqui. Aí assim, pastor, 9 horas. Marque, por favor. Oi?
Marque aí, Hilton. Fartiei uma grande nação. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. 992 já, né? Nós tem que receber. Oi? Sim. Sim, sim. É, tinha que dar o choque. É. Prepare leve. Foi, foi. É, tá aí. E infelizmente, quando você tomou essa decisão, foi um período que, infelizmente, a gente fala isso com peso no coração, porque muitos dos que andavam com ele realmente foram sendo mortos. Então, isso, meus irmãos, é por isso. Uma vez me falaram assim, Clóvis, a sua idade que você tem não representa o seu pensamento. Seu pensamento é uma pessoa muito mais velha. E isso, eu sempre convivi com pessoas mais velhas que eu. Então você vai aprendendo. Eu falo que sempre tem duas formas de você aprender. Por experiência vivencial, você passando por aquilo, e você ouvindo e aprendendo com a experiência do outro. Porque, meus irmãos, se eu sei que se eu chegar aqui, der uma cabeçada na parede, eu vou quebrar minha cabeça, porque a probabilidade de eu quebrar minha cabeça é muito maior do que a parede quebrar. Para que eu vou bater a cabeça na parede? Entendeu? E não posso passar a parede, né? E sério será a queda. Então é quando você aprende com a experiência alheia. Veja, e os irmãos sabem, né? Que quando cheguei aqui, e por viajar muito, e foi um período que eu viajava muito, então eu tinha que sentar o couro no acelerador. Só que eu assumi Monte Hermon e praticamente parei de viajar. Uma vez por mês, Buíque, e o costume de sentar o pé. Aí começou a me incomodar, e olha como é interessante. O que começou a me incomodar? Fomos uma vez para Buíque, estava eu e Adilson. Eu cheguei quase 1 hora e meia antes de Adilson. E aí, quando chegou aqui, Adilson, do jeitinho dele, falou assim: pastor, eu quase pegava uma corda e jogava para laçar o seu para-choque para você me empurrar, para você me puxar. Aí eu dei uma risadinha para ele, falei: Jesus, será que eu tava correndo tanto assim? Aí comecei, né? Aí você começa a dar ouvido que as pessoas falam. Pastor, o senhor corre muito, o senhor corre muito, o senhor corre muito, o senhor corre muito. Só que já estava acostumado. Eu falei: Senhor, me ensina, me ensina. Sabe como Deus me ensinou? Começou a fazer com que o carro começasse a dar alguns problemas em que eu não podia correr muito. Se tivesse com dinheiro ou com o cartão livre, eu parava e falava assim: conserta. Mas estava sem dinheiro e o cartão não estava livre. Deus foi ensinando o quê? Controlar o. Fui para Natal agora. Não passei de 120. Falei: rapaz, tô me convertendo mesmo. 120. Zinha. Zinha. Quem andava 180, Zinha? 160, 180. Aí, não é desse jeito?
Não, e o diabo tenta, né? Porque tava indo tranquilo assim, aí fui ultrapassar um caminhão, aí vi um camarada num prismazinho, dando luz alta. Eu falei, rapaz, que cabo abusado. Aí taquei a quatro e comecei a acelerar. Tá. Meu irmão, o carro tem motor. Aí botei aqui. Aí, Vaninha virou pra mim e falou assim: tá disputando, é? Eu falei, não, tô disputando, eu só tô mostrando pra ele que o carro tem motor, melhor que o dele. É. Aí chegou lá na frente, tirei o pé, aí ele passou todo faceiro. Falei assim, passou porque eu tirei o pé. Porque se fosse eu chegar em Natal e tu tava indo em Parnamirim. É desse jeito. Tá vendo? Mas a gente. E é incrível isso. A gente, a gente vai aprendendo essas coisas, meus irmãos. Então, são lições que a gente vai extraindo do texto bíblico. Mas eu vou falar uma coisa para você. Até ele, as últimas vezes que eu andei com ele tá mais prudente, porque assim, aconteceram algumas coisas, ele foi pregar em Goiânia, e aí caiu num buraco, estourou dois pneus. Então, vai acontecendo algumas coisas que Deus vai alertando, né? Vai alertando. Ele hoje está mais tranquilo também, tá? Mas assim, a gente vai marcar uma viagem, aí vai eu dirigindo um carro, Ivanil do outro e Elano de outro. E você pode escolher um dos três. Vai. Ele tá naquela música calmo, sereno e tranquilo, né? É. São lições que são importantes na vida. Então, a gente sabe que. Meu Deus do céu, misericórdia. Não, a vez que Deus começou a trabalhar comigo, meus irmãos, eu estava dirigindo um Ômega 4.1i. Foi o melhor carro que eu já dirigi na face da Terra. De estabilidade, de velocidade, de você ter o carro na mão. E meu chefe na época virou e falou assim: nós estávamos em Goiânia, tinha que estar em Brasília, de Goiânia para Brasília são 200 quilômetros. Ele falou assim: eram 3 horas. Ele falou assim: eu preciso estar 4 horas no aeroporto. Eu falei: o senhor sabe que falando isso eu tenho que correr um bocado. Ele falou: eu vou dormir aqui. Então eu não vou ver a velocidade que você vai. E é um carro que você realmente, você fechava os vidros e ligava o ar-condicionado, mas você não escuta um barulho. O carro não faz uma zoada. Ele tem como o Opala, né? A gente conhecia o Opala antigo, que à medida que o Opala se aproxima, ele tinha um barulhinho específico. Era o barulho do Opala. O Ômega nem esse barulho fazia. Eu dirigindo e aí, né, sentando o pé, quando eu olho pro velocímetro, tava marcando 220 quilômetros. E era aquele velocímetro digital e a velocidade do carro chegava ao marcador do velocímetro até 240. Então, quando chegou que eu olhei, aí o coração disparou, porque realmente eu não tinha a noção que estava tão rápido assim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se um pneu fura, se aparece um animal, e aí o coração disparado, eu fui tirando o pé do acelerador, fui tirando, 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 tirando. Aí chegou a 140, eu falei, agora eu vou a 140. Mas para os irmãos terem ideia, ele tinha que estar no aeroporto 4h30. Eu parei o carro no aeroporto 4h15. Aí ele desceu e falou, obrigado, mas não corra não. Então,
Ele nem viu, ele estava dormindo. Não precisava, Zinha. Não precisava nem bater, Zinha. Numa velocidade dessa, se um pneu estoura, não tem motorista que segure o carro. Por quê? Porque ele... Aí. Aí. Do para-brisa, na curvatura. Estoura. Estoura. Então são esses cuidados que você... É por isso que eu falo, aprenda com as suas experiências e aprenda com as experiências dos outros. Amém? Diácono Neilton está orando e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Pai do Senhor, meus irmãos, justo eterno Pai, Deus maravilhoso e poderoso, louvado e agradecido é teu santo nome, Deus. Obrigado por tua presença maravilhosa, Senhor, pelo teu cuidado, ó Pai, por estar nos guiando, Senhor Jesus, está nos dando a verdadeira paz, Senhor. Para onde quer que estejamos, ó Pai, levamos a tua palavra, Senhor Jesus, e refletindo a luz de Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, obrigado por este dia maravilhoso, ó Deus. Leve, Pai, para os nossos lares, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Dá um sono repousador em tua presença, e em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos na paz do Senhor. Cumprimente seu irmão e vamos todos na paz do Senhor.